Boa noite, irmãos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Uma honra e um privilégio nós estamos encerrando o livro de João. Para quem está aqui pela primeira vez, nós nos saudamos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, ao longo de quase 10 meses, todos os sábados, aqui e domingo, na Igreja de Nova Odessa, nós estávamos estudando e entrando na Palavra de Deus por meio do Evangelho de João. E eu acho que tem sido para os irmãos um grande benefício, porque nós podemos compreender o Evangelho de João como um todo, mostrando que Jesus Cristo não somente é o Filho de Deus, mas que Ele é verdadeiramente Deus e realiza as mesmas obras de Deus. Então nós vimos durante todos esses meses como que nós podemos receber mais da palavra viva do Senhor por meio do Evangelho de João. E hoje nós chegamos no último capítulo, e coube essa responsabilidade a mim, nós encerrarmos o Evangelho de João, capítulo 21. Então nós vamos começar essa palavra. Na semana passada, o Abner nos ajudou mostrando no capítulo 20 de João a ressurreição do Senhor, todos os eventos que aconteceram durante a ressurreição do Senhor. E são muitos detalhes. E ainda quero seguir o que o Abner falou no domingo, para nós darmos continuidade. Ainda nós temos algum, eu estou meio de lado aqui, eu quero interagir com os irmãos, os eventos que ainda aconteceram no dia da ressurreição. Em Mateus 28, de 5 a 7, o anjo do Senhor que desceu ali, houve aquele terremoto, a pedra foi removida, e o anjo do Senhor, ele deu um anúncio para aqueles que estavam procurando o Senhor, o corpo do Senhor. Então o anjo anunciou para onde os discípulos deveriam ir após a sua ressurreição. E em Marcos 16:7, os evangelhos sinóticos, nós temos várias menções, cada evangelista escreveu de uma maneira que ele viu no seu momento. Então, Marcos 16:7 diz: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Esse versículo de Marcos, ele diz: dizei a seus discípulos e a Pedro. Grave bem isso, não é um destaque, mas o anjo precisava falar, anunciar aos discípulos, principalmente também a Pedro. Nós vamos ver agora, depois, por que a Pedro? Que ele vai diante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Então nós vamos entrar agora no Evangelho de João. Eu só fiz um comentário para nós nos nortearmos para onde os discípulos deveriam ir após a ressurreição. Vamos ler todos esse versículo 1 de João 21. Todos podem me ajudar a ler? Depois João 21, versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades, ele também é conhecido como o mar da Galileia, uma região montanhosa cercada por duas cidades geograficamente, Tibérias e Genezaré. Então o mar de Tiberíades, ele é conhecido como Mar da Galileia e também Mar de Genezaré. A Bíblia está escrito isso. Então o Senhor se manifestou
Vamos ler o versículo 2 e 3 todos juntos. Pai amado, nós te louvamos essa noite. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra, ela nos leva, Senhor, juntamente de ti, conhecer mais o teu amor, conhecer, Senhor, que tu és o nosso Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, cheio de amor. Essa noite, Senhor, quando tu aparecesse aos discípulos ali, cheio de amor, cuidando, Senhor, deles, cuidando de Pedro, uma pessoa tão estável, Senhor, mas ele foi transformado. Essa noite, Senhor, nos transforma por meio da tua palavra. Encha-nos, Senhor, da tua vida, encha-nos com o teu Espírito. Nós precisamos de ti. Por isso nós chegamos a ti, Senhor. Chegamos a ti confiadamente, não baseado em nós mesmos, mas na tua graça, na tua misericórdia, no teu socorro. Pai querido, nos abre, Senhor, o teu coração para nós essa noite. Unge, Senhor, os ouvidos daqueles que ouvem, e unge também a boca daquele que fala. Nós estamos abertos a ti. Ainda ganha o nosso coração essa noite. Nos liberta de qualquer obstáculo, nos liberta de qualquer trânsito que ele tratar no nosso coração. Queremos estar, Senhor, focado em ti, focado na tua palavra. A palavra é viva e eficaz. Senhor, nós cremos na tua palavra. Nós somos seus discípulos porque amamos a tua palavra. Senhor, seja conosco essa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os seus discípulos não conheceram que era Jesus. Imagina, irmãos, eles estavam numa pescaria. E o Senhor aparece. O Senhor aparece na praia pela manhã. E Simão Pedro, ali no versículo 3, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Porém subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. São profissionais da pesca. Pedro tinha uma empresa de pesca, mas nós vamos ver o seu chamamento. E dizem-nos, eu não sou pescador, tá? Segundo os pescadores, dizem que a noite é o melhor horário para pescar. Mas como é que bons profissionais não apanharam nada a noite inteira? Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas eles não conheceram que era Jesus. Talvez por causa da neblina. Geralmente pelas manhãs há muita neblina, então você só vê um vulto. Para quem mora na estância de manhã, ainda mais agora quando chegar depois do outono, tem muita neblina naquela região dos lagos, então fica muita neblina. E na praia também havia neblina. E o Senhor se apresentou e disse-lhes, versículo 5, disse-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Que frustração, irmãos. Puxa, que frustração. Excelentes pescadores profissionais ficaram a noite inteira. Talvez o Senhor afugentou todos os peixes que ele queria fazer algo. Ele é Deus, ele faz todas as coisas. Ele afugentou os peixes porque ele queria fazer algo. E ele lhes disse, o Senhor: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar
tirar pela multidão de peixes. Sabe, irmãos, Pedro, na Bíblia, todos os evangelhos, nós vemos um Pedro, ele sempre conduz, ele sempre é um líder, ele sempre age como um líder, conduzindo os demais discípulos. E nós vimos no slide anterior, qual foi o anúncio que o anjo deu após a ressurreição do Senhor? Olha, dize-lhes para irem para a Galileia, lá me vereis. O Senhor falou naquele versículo que vão para a Galileia pescar? Não falou. Vocês vão ficar na Galileia e lá me vereis. Mas Pedro diz: vou pescar. O que nós percebemos sobre o que Pedro diz? Você olhar para o sentimento de Pedro, ele falou assim: puxa, eu neguei o Senhor 3 vezes. Neguei o Senhor. Quando o Senhor foi preso, diz a Bíblia que ele seguia o Senhor de longe. Vários comentaristas dos evangelhos, tanto Marcos quanto Lucas, escrevem que Pedro seguia o Senhor de longe. E quando ele estava se aquentando no fogo ali, perguntaram para ele: tu não é um galileu? Tu conhece? Não conheço. Pedro negou o Senhor por 3 vezes. Então Pedro falou assim: o que eu vou ficar ali na Galileia? Eu estou voltando a fazer aquilo que eu costumo fazer, vou pescar. Talvez Pedro tenha no seu coração falado: puxa, eu tenho sido realmente um fracasso como apóstolo, eu neguei o Senhor 3 vezes, eu falo demais, eu ajo rapidamente, eu falo tantas coisas tolas, quase me afoguei por falta de fé. Talvez é melhor voltar a fazer o que eu costumava fazer, vou pescar. E todos os outros discípulos vieram basicamente da mesma profissão. E ali, a narrativa diz que estava Simão Pedro, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, estava também Tomé e mais 2 discípulos, tinham 7 discípulos, e Pedro liderando eles. Então, os outros discípulos vieram da mesma profissão, e eles também se afastaram. Somente João seguiu o Senhor de perto, nos momentos mais decisivos, lá durante a prisão e o sepultamento do Senhor, na sua morte, na crucificação. Então, irmãos, eu estou dando um contexto aqui para a gente entender que muitos deles estavam impacientes, com uma fé falha. Nós iremos também. Vou pescar, nós iremos também. E foram, e a gente percebe que Pedro era de fato o líder deles. Aí o Senhor pede para lançar a rede do lado direito. Jesus fez uma sugestão estranha. Por que o lado direito? Havia uma razão lógica para pescar de manhã, já que eles ficaram a noite inteira e não pescaram nada. Então eles deveriam voltar à noite para pescar. Não havia razão para pescar de um lado do barco que fosse melhor que o outro. A questão é o método. Muitas vezes, irmãos, esse relato ilustra que muitas vezes nós nunca devemos ter medo de mudar o nosso método, desde que o nosso método seja na direção do Senhor Jesus. Quando a sua mudança de método está diante do Senhor Jesus, você coloca diante do Senhor, quando você está fazendo algo e esse método não funciona, eu preciso mudar o método. Senhor, o que eu faço?
quero agir assim, Senhor, me dá tua paz. Então, vamos avançar um pouquinho aqui. Opa. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, eu vou ler por aqui, irmãos. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. E aí, o relato mostra que os outros discípulos vieram no barquinho. Os irmãos estão acompanhando aqui, né? Eu vou ler aqui que é mais prático. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, cerca de 90 metros. Ao sair de terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei um dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Se a Bíblia registra o número 153, é porque eles eram pescadores e contaram os peixes. O número não vem é só aleatório, não tem nenhuma indicação bíblica sobre o número. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. No versículo acima nós vimos que João, ele se refere àquele discípulo a quem Jesus amava. Ele não estava dizendo que Jesus só amava ele. Era uma honra para ele saber que ele era amado por Jesus. Que honra maior, irmãos, a gente ser amado pelo Senhor. Mas João, ele falou para Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Pedro foi tão ousado. Sabe, irmão, nós vamos ver aqui a história de Pedro. É a minha história e a sua história. Nós somos iguais a Pedro. Depois nós somos felizes. Então, a ousadia de Pedro, ele foi o primeiro. João, ele reconheceu primeiro o Senhor, mas Pedro foi o primeiro em devoção, porque ele foi ousado. Naquela época, os judeus, eles quando iam pescar, eles se cingiam só a parte de baixo, e a parte de cima não se cingia. Quando eles reconheceram que era o Senhor, para um judeu estar perto do seu mestre, era indelicado, ou não era de costume estar nu. O estar nu não é totalmente nu, estar com a parte de cima sem camisa. Então Pedro teve que colocar uma túnica, e ele colocou uma túnica, ele se cingiu e pulou no mar. Então, Jesus, irmãos, chegou ali naquela praia, ao encontro dos discípulos, com uma postura que eles estavam de desobediência. Era para eles terem pescado? Não, era para eles terem ficado na Galileia. O anjo não tinha dito: vocês vão para Galileia e lá me vereis. Estou reforçando aqui, o anjo não falou para eles em pescar, mas nós vimos que a fé de todos eles, principalmente de Pedro, estava fraca. Eles foram para a mesma profissão que eles faziam. Então, olha o amor do nosso Senhor. O nosso Senhor ressurreto, ele aparece numa praia para servir o café da manhã. Você já pode imaginar, irmãos, que cena mais linda. Irmãos, que cena mais linda. Você chegar na praia e o Senhor esperando você sair do barco com pão e peixe já na brasa, irmãos, quentinho. Que amor do Senhor maravilhoso. Já parou para pensar nisso? Que coisa maravilhosa. Ele ainda fala: trazei-me
algum dos vossos peixes que vocês apanharam. O Senhor queria aumentar o café da manhã. Que coisa linda, maravilhosa. Nosso Senhor é maravilhoso, não é? Você já teve um café da manhã, um peixe, um pão? É meio, a gente está acostumado ao nosso café típico brasileiro, né? É café, pão com manteiga, talvez uma fruta, ou alguns comem ovos, mas graças a Deus. Por que o Senhor fez isso, irmãos? O Senhor queria restaurar o relacionamento com eles, em particular com Pedro, porque Pedro era muito importante como líder. A melhor maneira de você restaurar relacionamento é chamar os irmãos para comer na sua mesa. Oh, isso é maravilhoso, irmãos. É tão gostoso, né? Cadê o Márcio e a Sônia? Quando a gente senta para comer um churrasco, né? Com o Antônio, uma Raimunda, almoçar juntos, não é verdade? A mesa é sinal de relacionamento. E o Senhor queria restaurar esse relacionamento com eles, embora eles teriam fracassado. E esse é o amor do Senhor ressurreto. Aleluia, glórias ao Senhor. Vamos ver um pouquinho o que aconteceu com Pedro. Vamos pegar agora a linha do tempo. Como Pedro foi chamado. Pedro foi chamado em Lucas, a narrativa de Lucas capítulo 5, versículos de 8 a 11, diz que ele tinha uma empresa de pesca. Ele era sócio de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Inclusive a Bíblia chama que são os filhos do trovão. Imagina como é Pedro. Os filhos de Tiago e João eram chamados filhos do trovão. Imagina Pedro. Irmãos, olha como é que era essa turma. Não era fácil. Só Jesus para restaurar, para transformar. Só Jesus para transformar. E a narrativa diz que Pedro reconhece que é pecador aos pés de Jesus. Ele deixa tudo para seguir o Senhor. E ele teve o seu nome alterado no relato de João 42. Pedro teve seu nome alterado de Simão Pedro para Cefas, em aramaico correspondente a Pedro, no grego significa pedra, ou rocha, ou cascata. Vamos ver agora os altos e baixos da vida do apóstolo Pedro. Vamos ver se esses altos e baixos da vida de Pedro, eu e você estamos aí inseridos. Vamos fazer uma comparação. Puxa, Pedro é assim, eu também sou. Então vamos lá. A história de Pedro, os seus altos e baixos da vida desse discípulo. Vamos começar pelos momentos altos da vida de Pedro. Isso serve uma lição para nós. Quando nós vamos, irmãos, falar com alguém, nós sempre exaltamos primeiramente as virtudes e minimizamos os erros. Isso é muito bom no nosso relacionamento, na nossa vida familiar, na nossa vida da igreja. Não precisamos exaltar as virtudes dos irmãos. Então, os irmãos podem me ajudar? Pedro, como os outros discípulos, deixou tudo para seguir Jesus. Tem as referências bíblicas aqui, irmãos. Confessou em Mateus 16 que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi o único discípulo que andou sobre as águas. A Bíblia não relata mais ninguém. Disse para o Senhor: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras da vida eterna. Chorou amargamente, reconhecendo que havia negado o Senhor. Ele ouve do Senhor para que a fé dele não desfaleça. Lucas 22, versículo 32 ao primeiro versículo, ou primeira parte do versículo. A segunda parte do versículo, presta bem atenção que o Senhor diz para ele: quando te converteres, fortalecer os teus irmãos. Confessou amar Jesus por
3 vezes, que é o relato de João 21, que nós vamos ver agora. Os momentos baixos da vida de Pedro tentou dissuadir o Senhor, reprovando ele. E mesmo em Mateus 16, o Senhor havia falado aos discípulos: olha, convém que eu vá para Jerusalém, seja escarnecido na mão dos fariseus, dos saduceus, dos principais sacerdotes. E falou sobre a cruz, sobre a sua morte. Pedro chamou ele à parte e falou: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, nada disso vai te acontecer. Ouviu do Senhor dizendo para ele: arreda, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha, irmãos, no mesmo instante Pedro tem uma revelação vinda do Pai. No mesmo instante Pedro fala para o Senhor que ele não deveria ir para Jerusalém. Isso é inconstância. Na minha vida e na sua vida nós somos assim. É uma verdade. Pedro seguiu o Senhor de longe, negou a Jesus por 3 vezes. E Pedro responde, sem consultar o Senhor, sobre impostos das 2 dracmas. Eu vou relatar para os irmãos aqui. Certa feita, perguntaram para Pedro: teu mestre paga imposto? Paga. Rapidinho para falar. Quantas vezes eu e você falamos sem pensar? Paga. Quando Pedro falou para os publicanos, quando Pedro chegou, para os coletores de impostos, tá? Da dracma, quando Pedro chegou na casa, a primeira pessoa que o Senhor dirigiu a palavra falou: Pedro, de quem os filhos, os reis da terra pagam impostos? Um dos filhos ou do... Falou: Senhor, falou Pedro, aí Pedro, o Senhor falou para ele: Pedro, tá bom, seguinte, já que você falou que paga, tu vai lá agora, tá? Você vai pescar, e o primeiro peixe que você achar, você vai achar 4 dracmas, 2 é por mim, 2 é por você, você vai lá e paga. Irmãos, você já parou para pensar essa cena? Você ir pescar, e o primeiro peixe que você achar, você vai abrir a boca do peixe e vai ter 4 moedas. A Bíblia não relata o que aconteceu, mas como deve ter sido Pedro? Puxa, eu e minha amiga pisei na bola, falei sem pensar. Devia ter consultado o meu Senhor antes de responder os coletores. Agora eu vou ter que pescar e ficar o dia inteiro ali para achar um peixe. E aí nesse peixe eu vou ter que abrir a boca dele para achar moeda. Qual era o temperamento de Pedro? Agora, interessante isso aqui. Ele era conhecido por todos os seus amigos como um companheiro impulsivo, tinha sentimentos fortes, era de decisão súbita, de ação rápida, com um perfil ativador. Pedro tinha o senso de fazer rápido. O para amanhã não servia para ele, é urgente, é para hoje. Eu e você somos assim. Quem está aqui para amanhã não serve? Tem que ser para hoje. Levanta a mão. Não pode levantar, eu estou levantando a minha também. Estou levantando a minha. Para amanhã não serve, tem que ser para hoje. Ou melhor, tem que ser para hoje. Né? Para hoje não dá, tem que ser para hoje. É isso aí. Pedro tinha o senso de fazer rápido, né? A ação e resultados eram os que lhe motivavam. Tinha iniciativa. Boa! Quem daqui tem iniciativa? Todo mundo tem, né? Tinha iniciativa prática, o mais impulsivo de todos os discípulos. Vencer desafios era com ele. Jesus estava no mar, andando no mar. Senhor, manda eu ir ter contigo. Vem, Pedro. Pulou na água e começou a andar. Iniciativa. Não viu as dificuldades, mas às vezes ele teve medo e começou a afundar. Quem daqui tem iniciativa e às vezes tem medo? A nossa fé dá uma fraquejada. Não é verdade? Tinha iniciativa prática, mas era impulsivo. De todos os discípulos, vencer desafios era com ele, autossuficiente. Suas qualidades eram fazer acontecer. Era o cara, tinha que
de fácil motivação, fazer o que for necessário. Seus pontos fracos eram explosivo, temperamento difícil, fazia do modo mais fácil, impaciente, ansioso, inquieto, agia e depois pensava. Se motivava a resolver os problemas do seu jeito. Vou levantar minha mão porque eu sou o primeiro que fala. Sou igualzinho. Quem daqui é igual? Olha como nós nos identificamos. Identificamos ou não identificamos com Pedro? Dizem as irmãs, né? Eu creio que as irmãs aqui estudaram sobre temperamento, não é verdade? Você olhando para essas características de Pedro, qual é o temperamento de Pedro? Era melancólico? Fleumático? Bom, um palpite. Sanguíneo hemorrágico. Sanguíneo mais colérico. Boa, Fred, gostei. Irmãos, o nosso temperamento, segundo a neurolinguística, você conhecendo o temperamento seu, do seu cônjuge e dos irmãos, nós vamos ter um equilíbrio e nós podemos nos disciplinar nos pontos fracos do nosso temperamento e trabalhar esses pontos fracos para nós sermos de equilíbrio. Isso é muito rico. Então, segundo os escritores, Pedro, ele tinha um temperamento sanguíneo e mais colérico. Duplo temperamento. Nós vimos ali, não vimos? Olha a vida de Pedro, irmãos. Olha os altos e baixos da vida de Pedro. Olha os altos e baixos. Encontrou Jesus, foi subindo. Vacila sobre o mar, sobe mais um pouco. Confessa que deseja seguir o Senhor. Desce um pouco, confessa e nega. Sobe um pouquinho, alegra-se no monte da transfiguração. Aí, timidez na ceia. Senhor, não me lava somente os meus pés, lava-me o meu corpo todo, lava meus braços, minha cabeça. Afirma que morreria por Cristo. Senhor, vou te seguir para o resto da sua vida. Aí cai mais um pouquinho, avisa que nega Jesus. Dorme no Getsemane. O Senhor precisando de amigos para orar com ele. Aí Pedro corta a orelha do soldado do mal. Aí desce, segue Jesus de longe. Aí nega o Senhor 3 vezes, mas aí confessa a Jesus. Agora em João 21, dizendo que ama o Senhor. Aí salve e recebe o Espírito Santo no Pentecoste. Afirma ser Jesus a pedra das cartas que ele escreve. Esse gráfico mostra aí a você? Sim. Sim ou não? Sim. Nós somos assim, irmãos. Mas agora tem a boa notícia: o Senhor transforma, o Senhor restaura. Amém. Embora a minha vida e a sua vida seja de altos e baixos, mesmo vivendo a fé cristã, nós temos altos e baixos. O Senhor se apresentou a eles no meio do seu trabalho, no meio das suas atividades, porque o Senhor queria restaurar eles. O Senhor, Ele nos visita, irmãos, em meio às nossas atividades cotidianas. Basta você ter comunhão com o Senhor. Vamos ler agora esses 3 versículos. Eu quero que os irmãos leiam comigo, me ajudem a ler. Vamos ler? Pode, salva, pode. E depois, vamos voltar para João 21, versículos 15, 16 e 17. Depois, vamos ler, irmãos. Jesus disse: apacenta
eles saíram do barco, o Senhor fez um braseiro, e havia ali no braseiro peixes e pão. Então nós vamos voltar um pouquinho. Onde que eles estavam? Estavam na Galileia. Havia um braseiro. O Senhor precisava restaurar o relacionamento com todos eles, principalmente e a Pedro. Porque o Senhor queria transformar Pedro. O Senhor precisava restaurar Pedro. E aí, é como se o Senhor tivesse feito uma constituição, como é que chama? Aquela restituição de um lugar. Pedro negou o Senhor num braseiro, aquentando-se no fogo. Agora o Senhor usou um braseiro para restaurar Pedro. Isso é muito rico, irmãos. Na Bíblia aparece 2 vezes no Novo Testamento a palavra braseiro. Uma quando Pedro, durante ele ter negado o Senhor, ele estava ali no norte, estava frio, ele estava se aquentando no fogo. Ali ele respondeu que não conhecia o Senhor. Agora o Senhor, na Galileia, ele põe um braseiro de novo, faz uma reconstituição. Pedro, agora eu quero te restaurar nesse braseiro, não para se aquentar no fogo, mas para comer comigo e ter comunhão comigo. E Pedro chamou ele perguntando: Pedro, tu me amas? Irmãos, ele havia negado o Senhor por 3 vezes. Em João 18 diz que ele negou a Deus Senhor por 3 vezes. O Senhor faz a pergunta para ele: quantas vezes que ele que ama? 3 vezes. O placar estava 3-0 para o Senhor. Ele queria reverter esse placar. Queria ou não queria, irmãos? Estava 3-0 para o Senhor. Pedro negociou por 3 vezes. Agora o Senhor pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde para o Senhor da maneira que ele respondeu. Então, irmãos, a primeira vez: ama-me mais do que estes. A segunda vez tornou a Jesus, dizendo a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Terceira vez, disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter lhe dito terceira vez. Embora o Senhor e Pedro, ali na praia, eles estavam falando na língua original, que era o aramaico, naquela época, mas mais tarde o Evangelho de João foi escrito no grego, depois de quase 60 anos. E a palavra amor, eu queria mostrar para os irmãos que ela tem algumas expressões da palavra amor. A palavra amor, ela pode ser expressada de uma maneira agapau, que é o amor ágape, é aquele tipo de amor que não busca seus próprios interesses. É um amor desinteressado, puro, genuíno. O amor ágape não esmorece, mas é constante e permanece forte até as últimas consequências. É um tipo de amor invencível, capaz de amar o mais digno e indigno dos homens. Tem o amor filéu. Tecnicamente, filos é um termo grego, alternativo para ágape. Porém, pela distinção feita pelos cristãos, o amor filo pode ser mais bem compreendido como sendo um sentimento de simpatia natural, uma profunda amizade e carinho que alguém dispensa por seus familiares. Outra expressão da palavra amor em grego, estero, que é um verbo que está mais relacionado com a afeição familiar, seria traduzido como propriedade para o português por amar, ternura, suportar. Seu uso mais normal é descrever o amor entre cônjuges, parentes, entre os pais e filhos. E por último, o amor eros, que é um amor, geralmente se expressa a ideia de amor entre homem e mulher, um amor mergulhado em paixão e romantismo. João 21. Quando o Senhor falou a terceira vez para Pedro: Pedro, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter dito pela terceira vez. As 2 vezes que o Senhor falou: Pedro, me amas? Era como o Senhor falando assim para Pedro: Pedro, você ágape-me? Você tem um amor ágape? Senhor, tu sabes que eu te filéu. Eu gosto do Senhor.
Na segunda vez, Pedro perguntou de novo: Pedro, tu me ágape? Ágape é um amor sacrificial. Pedro falou: Senhor, eu te levo, eu gosto, Senhor, eu te amo. Na terceira vez, o Senhor mudou. Ele usou a expressão filéu, dava a entender que Jesus aceita o amor de Pedro por ele, mesmo sendo limitado pela fragilidade humana. Tanto assim que Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te filéu. Irmãos, muitas vezes o nosso amor, ele é como de Pedro, é um amor limitado. É ou não é? Por mais que o nosso amor seja imperfeito, ele necessita da graça de Deus para se tornar uma amor ágape. Mas é o que Pedro tinha para oferecer para o Senhor, tendo fé de que seria transformado pela graça de Deus. Você quer ser transformado pela graça de Deus? Aleluia! Então, irmãos, nós vemos que na humanidade de Pedro mostra que eu e você também erramos, temos limitações, temos altos e baixos. Quem daqui não tem altos e baixos? Todos nós temos altos e baixos, não é verdade? Mas pela graça de Deus, irmão, nós podemos ser transformados e sermos agentes transformadores na vida das pessoas, em nossa família e na vida dos irmãos. Eu quero que vocês leiam comigo. Vamos ler todos juntos. Mas, pela graça de Deus, podemos ser transformados e sermos agentes transformadores na vida das pessoas, em nossa família e na vida dos irmãos. Você não tem experimentado isso na igreja? De ser um agente transformador? Quantos irmãos, quantos casais, quantas pessoas têm vindo até mim, até você, e Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, tem nos usado para ser canal de bênção para a vida das pessoas? Toda honra e glória ao nosso Senhor. Não cabe a nós a honra e a glória. É porque Deus, pela sua graça, tem nos transformado dia a dia. Por mais que a minha fé e a sua fé seja inconstantes, seja de altos a baixos, irmão, nós precisamos confiar na palavra de Deus, confiar no Senhor, nos achegarmos ao Senhor. Uma pessoa como Pedro foi alcançada pelo perdão e amor. Ele foi restaurado, transformado, e assim ele pôde escrever na sua carta, na sua epístola. Vamos ler esse versículo? Acima de tudo, porém, tende amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Só quem experimentou o amor, como Pedro experimentou, é uma outra pessoa nas suas epístolas. Nós vamos ver agora no livro de Atos, graças a Deus, daqui em 2 semanas. Não sei se é a semana que vem, na outra semana, nós vamos começar no livro de Atos. Ali, o livro de Atos, irmãos, começa com Pedro. Um Pedro que foi cheio do Espírito Santo quando estava em Jerusalém. Um Pedro que na sua primeira pregação alcançou 3.000 pessoas que creram no Senhor e foram batizadas. Eu não vou falar mais porque vai caber aos irmãos aqui que vão falar o livro de Atos, mas só estou dando um gostinho para os irmãos. E nós vemos um Pedro que escreve as suas 2 cartas no final da sua vida. Tende amor intenso para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Jesus Cristo é o nosso Senhor. A Ele toda a nossa adoração e louvor. Estou encerrando por aqui. Graças a Deus. Amém.